É a ação judicial que acusa o presidente de utilizar o clube para benefício pessoal, sacrificando os jogadores e títulos. Jorge Matamoros é o autor da queixa e está no especial CM desta noite, Cerco a Vieira, para revelar todos os segredos. O advogado, sócio do Benfica e cunhado de Noronha Lopes, Jorge Matamoros, quer a destituição de Luís Filipe Vieira e argumenta que o presidente do Benfica utilizou o clube para fazer valer interesses pessoais. A venda de jogadores do plantel em 2017 foi alegadamente uma das formas encontradas pelo presidente encarnado para negociar a dívida com o novo banco. No processo colocado contra Vieira, Jorge Matamoros faz referência à audiência parlamentar de inquérito, garantindo ter esclarecido uma dúvida existencial mundana. Entende o advogado que Luís Filipe Vieira não tentou ganhar o pentacampeonato, optando no verão de 2017 por vender mais de metade do plantel que foi tetracampeão. No verão de 2017, o Benfica devia ainda 100 milhões ao novo banco, depois de já ter pago 130 milhões de euros nos 2 anos anteriores. Luís Filipe Vieira teve de decidir entre manter o plantel, que tinha vencido o tetracampeonato em maio de 2017, com o objetivo de ganhar o inédito Penta, ou vender as joias da equipa e amortizar antecipadamente a dívida remanescente junto do novo banco, beneficiando Luís Filipe Vieira na reestruturação da sua dívida pessoal. O advogado Jorge Matamoros prossegue nas acusações a Vieira e garante que o Clube da Luz mantinha um saco azul, não para ter dinheiro para despesas confidenciais, mas sim para assalariar os funcionários das empresas do presidente do Clube das Águias. O advogado revela que para o novo banco o dinheiro do Benfica era igual ao dinheiro da Promovalor e que só aceitaram adiar os pagamentos da empresa porque o Clube da Luz ia amortizando a sua dívida. O Benfica já reagiu à ação movida por Jorge Matamoros e garante que todas as acusações não passam de uma calúnia. O clube sublinha que o queixoso é familiar de um dos candidatos derrotados nas últimas eleições do clube e promete uma ação em tribunal contra o advogado por difamação. O CM e a CMTV sabem que o Benfica vai cumprir o prazo para contestar a ação cível de Jorge Matamoros, arrolando documentos e testemunhas. Jorge Matamoros promete juntar 114 documentos ao processo para provar todas as acusações que faz, incluindo as alegadas irregularidades cometidas nas últimas eleições. Em estúdio neste especial CM, Jorge Matamoros, o advogado e sócio do Benfica que interpôs a ação judicial, a jornalista da CMTV e do Correio da Manhã, Tânia Laranjo, o comentador da CMTV, José Manuel Capristano e também João Pinheiro, do movimento Servir o Benfica. A direção do clube também foi convidada para estar presente neste especial CM, mas declinou o convite. Começo também por dizer-vos que têm os microfones ligados e podem intervir sempre que quiserem. Jorge Matamoros, boa noite, obrigada pela presença. Vou começar por si. Assume, garante que o Clube Benfica é um lesado de Luís Filipe Vieira e diz que tem provas. Que provas são essas para sustentar acusações tão graves? Sim, repare. Sara, boa noite antes de mais e obrigado também à CMTV e boa noite aos meus membros de painel e colegas. A ação que entrei é uma ação cível. É uma ação contra Luís Filipe Vieira apenas, contra mais ninguém. O Benfica é parte na ação por uma componente, por um requisito jurídico, mas digamos a ação, o corpo da ação e os pedidos visam Luís Filipe Vieira e mais ninguém, e a ação visa proteger o Benfica e mais ninguém. Acredita que o Benfica tem sido sacrificado? Com certeza. Para benefício pessoal de Luís Filipe Vieira? Com certeza. A ação tem 2 fundamentos principais. Um é o que está a referir, que é instrumentalização do clube e dos seus recursos para benefício pessoal do Presidente. Mas tem provas? Para benefício pessoal do Presidente no seu universo empresarial e pessoal. Com certeza que tendo entrado com a ação, tenho provas. Sou advogado, no estrangeiro, há 15 anos que faço
casos internacionais, alguns deles bastante destacados e, portanto, aliás, em resposta ao comunicado do Benfica, se eu precisasse de um palco mediático, os meus casos frequentemente aparecem no New York Times, no Economist, no Financial Times e, portanto, se eu quisesse palco, tinha muitas outras formas. Até porque é como sócio do Benfica que interpôs esta ação judicial. Esse é um aspecto importante que eu ia comentar e ia perguntar. Portanto, se eu quisesse palco, tinha muitas outras formas do que propriamente acionar o presidente do meu clube, do qual sou sócio há 27 anos, e naturalmente sujeitar-me ao risco de uma campanha que eu considero de propaganda da máquina de propaganda viarista contra mim, que seguramente se seguirá. E, portanto, haveria outras formas de o fazer. Eu dizia que a ação é, de facto, eu entro com a ação na qualidade de sócio, e, portanto, não como advogado, não assino a ação. Naturalmente, tenho preparação jurídica, tenho conhecimento dos temas e isso fui eu e a equipa que eu criei que lideramos, juntamente com os advogados que subscrevem a ação, as teses, os fundamentos e a análise dos materiais factuais. Quanto ao ponto que me pergunta, há dois tipos de alegações de uso do clube e dos seus recursos para benefício pessoal. O primeiro é o de uso indevido de fundos. E eu percebo que é uma acusação séria. Mas repare, essa alegação tem duas componentes. Uma que não sou eu que a digo. O Ministério Público, em 2018, disse, numa nota, que, de acordo com a sua investigação, o Ministério Público, não sou eu que o digo, contratos fictícios tinham sido celebrados, e agora eu cito, cujo único propósito, repito, cujo único propósito é retirar dinheiro em numerário das contas do Benfica. Esta afirmação, eu estou a citar o Ministério Público. Mas está a referir-se ao processo do saco azul? Estou-me a referir a uma investigação, sim. Essas afirmações... Em que há fundos que poderão ter sido utilizados, mas para pagar comissões no clube. E não para Luís Filipe Vieira utilizar a título pessoal, segundo a investigação. Se me deixar terminar. E, portanto, e a Tânia Laranjo, a qualquer instante, poderá ajudar-me também nesta... Muito bem. Se me deixar terminar. Essa afirmação, portanto, eu digo, há duas componentes desta questão de uso indevido de fundos. Uma é saída de dinheiro em numerário das contas do Benfica com base em contratos fictícios. Essa afirmação, eu repito, não é feita inicialmente por mim. Eu acrescento, e é isso que eu quero que me está a perguntar, mas eu queria que lá em casa entendessem que a primeira parte, a primeira perna, se quiser, dessa parte da ação, ela vem de uma investigação. E a segunda parte, de facto, que eu acrescento é que parte desse dinheiro foi entregue a funcionários da Promovalor. Uma acusação que eu entendo que é uma alegação que eu entendo que é séria e, naturalmente, se eu a faço, com a experiência e com o currículo que tenho, é porque tenho provas. Deixe-me só ouvir a Tânia Laranjo antes de retomarmos mais questões. Tânia, fazias referência às acusações referidas por Jorge Mata Moura. Eu estive a ler a ação com algum cuidado, ou seja, nesta primeira parte, de facto, remete para um documento, que eu presumo que deverá ser o mandado do Ministério Público, onde de facto se diz que o Benfica está a ser investigado por um saco azul, mas na segunda parte da Promovalor, a ação já não remete para nenhum documento, ou seja, já não há nenhuma prova. E o que o Ministério Público diz não é que o dinheiro foi para o universo de Luís Filipe Vieira. Atenção, o que o Ministério Público diz é que eventualmente o Benfica teria um saco azul, muito provavelmente para pagar comissões, tal como já foram investigados sacos azuis em todos os clubes. E na ação não se remete para nenhum documento, remete-se para um documento na primeira parte do saco azul, da Promovalor, não há nenhuma referência a qualquer documento, ou seja, se há alguma prova, se o doutor, eu admito que tem alguma prova, não a protestou juntar neste processo, porque só protestou juntar na primeira parte, que é aquela que é pública. O Benfica está de facto a ser investigado pela existência de um saco azul que tem a ver com os contratos fictícios com duas empresas de informática, que aliás é um valor que está contabilizado, será qualquer coisa como 1 milhão e qualquer coisa. E dinheiro esse que, segundo o Ministério Público, poderá ter servido para pagar comissões. Não há nada na investigação relativamente à Promovalor e a pagamentos a Luís Filipe Vieira, a funcionários do Luís Filipe Vieira. E na ação não há nenhuma remissão a nenhum documento. Ao contrário do que há na primeira parte. Na primeira parte o doutor diz claramente que tem documentos para provar que há o saco azul, da investigação do saco azul. Depois dá-se ali um salto. Pode ser um salto lógico ou não.
Mas não há nenhum documento. Que provas são essas, porque é o facto que de todo era desconhecido, não está a ser investigado, e que provas são essas que não protestou juntar na ação civil? Vai juntar essas provas, Jorge Matamoros? É muito simples, repare. Tânia, os valores já agora não são de 1 ponto qualquer coisa milhões, são de 1.8 mais 1.3. São dois contratos separados, pelo menos aqueles que já foram identificados. Relativamente à sua questão, é o seguinte. Naturalmente, repare, num processo judicial, e atenção, que eu estou aqui a falar na qualidade de autor. Porque acredito que o seu objetivo seja levar Luís Filipe Vieira a julgamento. Com certeza. Portanto, num processo judicial, o processo judicial tem várias fases. Claro. Não é? Ninguém espera, em nenhum processo, eu já trabalhei com casos em, deixe-me dizer, mais de 30 jurisdições, 30 países diferentes. Em nenhum país do mundo no qual eu tenha trabalhado, se espera que a petição inicial esgote o processo, porque senão não havia julgamento, não havia fase instrutória, não havia provas, portanto, como é evidente. E, portanto, Ou seja, acredita que as Provas que provas não sejam aquelas que já são conhecidas, provas que não sejam é. as óbvias. Se eu pudesse só terminar, Tânia, agradeço, eu deixo terminar e agradeço. Sim, só estou a dizer provas que não sejam as óbvias. O que eu estou a dizer é o seguinte, e portanto, há vários instrumentos, há vários meios de prova. Portanto, eu não estou de todo a basear-me apenas, exclusivamente ou primacialmente na investigação criminal. Pelo contrário, eu faço uma referência a um documento específico. Esta é uma ação civil, ela não depende da ação criminal. Este documento, de facto, é uma referência a um aspecto que o Ministério Público pôs cá fora, um comunicado do Ministério Público. E, naturalmente, na fase de produção de prova da própria ação, há prova pericial, podem ser feitos requerimentos probatórios, há prova documental que pode ser junta mais tarde e há, naturalmente, prova testemunhal. Porque, repare, porque se fosse o standard, se a regra fosse, tudo tem que ser provado com documento. Mas tem testemunhas, eu peço-lhe desculpa, tem testemunhas. Tânia, posso terminar? Mas algumas das suas testemunhas não terão sido qual é a prova. avisadas de que iam testemunhar. Porquê? Diga desculpa, peço desculpa. Algumas das testemunhas da sua ação não terão sido avisadas de que iriam testemunhar. Repare, mas porquê? eu vou a essa questão, mas este aspecto da prova é relevante e, portanto, é para não passarmos o tempo todo na prova. E, portanto, é perfeitamente natural, é o normal do processo, é que se produz a prova. E, naturalmente, que quanto a isto, quando eu digo que há prova, vai haver prova, ou vai ser feita prova, testemunhal e pericial sobre estes factos. E, portanto, é perfeitamente normal. E, portanto, terminei, no fundo, deve terminar a conversa. O Jorge Matamoros também admite desistir desta há ação civil se Luís Filipe Vieira se demitir do cargo de presidente do Benfica. Os crimes continuam a existir se tiverem sido cometidos. Não, mas repare, eu não sou o Ministério Público, eu não sou justiceiro. Mas o seu objetivo é a destituição de Luís Filipe Vieira? O meu Vieira? objetivo é a proteção do Benfica, é libertar o Benfica de Luís Filipe Vieira. Eu não quero fazer o papel do Ministério Público, eu não quero fazer o papel da Comissão Parlamentar de Inquérito, fazer investigação ao novo banco, eu não quero fazer o papel da CMVM relativamente à OPA, eu não quero fazer nada disso. Eu sou sócio do Benfica e, como sócio do Benfica, tenho todo o direito de sindicar judicialmente o incumprimento dos estatutos do clube. E, portanto, o meu papel e o meu interesse começa e termina na conduta de Luís Filipe Vieira enquanto presidente. Tudo o que eu faço de pessoal é indiferente. Deixe-me aproveitar a sua questão para perguntar a José Manuel Capristano, boa noite, se o Benfica precisa de ser libertado de Luís Filipe Vieira. Bom, eu começo por dizer que não posso discutir questões jurídicas com a doutora Matamoros, na medida em que ele é um ilustre advogado e eu sou um leigo. Portanto, começo já por aqui dizer que, efetivamente, em termos jurídicos, eu não vou discutir com ele. Mas vou discutir com ele o que é o Benfica, o que era o Benfica e o que é hoje o Benfica. Isso ele não sabe. Porque, por já não vivo cá, é só há 27 anos, eu sou há 70. É só a diferença. Fui 14 anos de agente do Benfica. Tive diversos setores no Benfica. Desde conceito fiscal, desde atividades ditas amadoras até ao futebol. Conheço bem o Benfica, sei como é que o Benfica estava há 20 anos, sei como é que o Benfica está hoje. Isso deve-se a um homem chamado Luís Filipe Vieira e às suas equipas, naturalmente. Eu acho uma injustiça clamorosa. Então, na sua opinião, o Benfica não é um lesado de Luís Filipe Vieira, como refere o Jorge Matamoros, um lesado? Com certeza, é o contrário. Eu gostava que estes benfiquistas, enfim, que têm o direito e a legitimidade para fazer o que entenderem, pensassem nisto. Primeiro, o Sr. Dr. Matamoros é a primeira personalidade no mundo que impôs ao Benfica um processo judicial. E o Sr. Doutor, com todo o respeito por si, não me diga que não é contra o Benfica, porque sabe, no número 1 diz Luís Filipe Vieira, no número 2 diz Sport Lisboa e Benfica, na carta que o senhor mandou. Portanto, vamos lá ver se a gente se entende. Mas é certo que a contestação tem subido de tom. Como diz? Nos últimos meses, a contestação
Ainda que Mas não quem em anda no termos futebol, judiciais, quando nem antes, se sabe, dictam. quando não se ganha, a contestação é generalizada. Mas ainda há dias houve aqui uma manifestação com a medida de tudo aqui ao pé do Estado da Luz. Agora, quando digo é isto, o Benfica tem nos últimos 8 anos, é o único clube em Portugal que tem lucro, a taxa de lucro, exercícios fiscais. O Benfica é o único clube em Portugal que tem capitais próprios positivos. Ou seja, o passivo dos outros clubes é maior que o ativo e no Benfica o ativo é maior que o passivo. O Benfica é referido nos areópagos do desporto como uma academia do Seixal, que é a menina dos olhos do mundo, é das melhores atletas do mundo, e a Luz é o que toda a gente conhece. Então, um homem que faz isto tudo merece ser condenado, massacrado. Eu não me lembro de uma pessoa, com todo o respeito, que uma pessoa que ponha o Benfica em tribunal, um benfiquista que ponha o Benfica em tribunal, é uma coisa que me aflige muito, sabe? Porque é grande amor da minha vida, para além da mulher e os filhos e de alguns amigos, poucos que tenho, mas tenho alguns, é o Benfica. Eu não sou caçador, eu não sou pescador, eu não sou jogador. Amo o Benfica, adoro o Benfica. E quem faz mal ao meu Benfica, com todo o respeito, o senhor todo está a pensar que faz bem, e eu não tenho dúvidas sobre isso, mas faz mal. O Benfica está num período difícil da sua vida, não tem agora uma pré-época terrível, pode definir mais um ano de tranquilidade ou de intranquilidade, e o Benfica precisava de tranquilidade. E os senhores, ao porem um processo contra o Benfica, que é uma coisa inédita, não me lembro. Vamos por isso, José Manuel Capristano, deixar Jorge Mata-Moros reagir às declarações de José Manuel Capristano. Boa noite a si também e de outros comentários. Primeiro, de facto, como eu lhe disse até no início do programa lá fora, temos visões muito diferentes do Benfica. E acima de tudo temos visões muito diferentes, enfim, porque eu conheço como figura pública o José Capristano é mais do que eu seguramente, e eu respeito muito o seu benfiquismo. Aqui sou, no Texas é o senhor. Eu respeito muito o seu benfiquismo e eu dizia que, mas tenho uma visão diferente de facto de si relativamente ao que é exercer o benfiquismo e o que é proteger o Benfica. Não estou a dizer que a minha é melhor, estou só a dizer que é diferente da sua. Fez um comentário, eu estou fora e que eu não sei o que é o Benfica. Não disse isso. Não sabe tão bem como eu. Deixa-me terminar. Pronto. Eu peço desculpa. Sim, senhor. Acho que foi, nesse aspecto, deselegante, no sentido de que cada um de nós é benfiquista, não há mais benfiquistas que outros. Acho que cada um de nós é benfiquista. Eu, de facto, nasci e cresci em Portugal, tenho 39 anos e estou fora há 12. Portanto, 39 anos, estou fora há 12. Estou fora há 12. E, portanto, e comecei a ir às primeiras Assembleias Gerais, ainda com 16 anos, no tempo do Manuel Damasio, que seguramente se lembrará, porque foi candidato nessa altura. Portanto, não dou lições de benfiquismo a ninguém, também não recebo lições de benfiquismo de ninguém. Agora, eu queria falar consigo sobre uma coisa que disse que me parece absolutamente fundamental, que é o seguinte: vamos admitir que a sua avaliação relativamente a tudo o que fez Luís Filipe Vieira no passado é unânime, ou seja, podemos discutir se fez mais, se fez menos, mas vamos admitir que tem razão o José Capristano, um homem que fez muito pelo clube, ok? Eu acho que fez algumas coisas pelo clube. Talvez não tanto como José Capristano, mas eu acho que fez algumas coisas. Basta comparar, desculpe, doutor, basta comparar os complexos do Olival e de Alcochete. Não, mas sem dúvida, a questão da academia é evidentemente um enorme sucesso, não há dúvida nenhuma. A minha pergunta é a seguinte: mesmo admitindo que tem razão, que estamos todos de acordo, que é para mim é que estamos todos de acordo com essa sua posição, diga-me o seguinte: se eu tiver razão, não é essa a prova, etc., a prova vai ser feita na fase processual. Se eu tiver razão, não estou a pedir que acreditem em mim, mas estou-lhe a dizer, se eu tiver razão, que fundos estão a ser desviados, se eu tiver razão que os pagamentos de dívida que foram feitos, deixe-me terminar, por favor, no período de reestruturação de dívida pessoal de Luís Filipe Vieira, que os pagamentos de dívida que foram feitos ao novo banco pelo Benfica foram feitos de forma acelerada para ajudar na reestruturação pessoal de Luís Filipe Vieira, se eu tiver razão nisso e que há desvio de fundos, se o José Capristano está de acordo comigo ou não que isso é uma violação estatutária grave. Se eu estiver correto, se me permite. Com certeza. Naturalmente estou de acordo. Se o senhor me provar a mim que há uma pessoa que me desvia dinheiro do Benfica, do meu Benfica, naturalmente que eu estou a favor de... Agora, calma. Mas isso tem que ser provado em tribunal. Com certeza. Porque o Rei da Manhã não é nenhum tribunal que eu saiba. Agora, o que eu quero dizer ao senhor é uma coisa que o senhor disse e que com o devido respeito também repito, não conhecer nada que o dia melindre, porque estamos aqui com Deus me livre. Agora, o que eu digo é assim: então, se os outros clubes empurram com a barriga
os prejuízos para a frente. Os empréstimos obrigacionistas não pagam, protelam 6 meses a 6 meses. O Benfica paga até por adiantamento, poupa juros, que é uma coisa muito importante das contabilidades das empresas. E o Sr. Doutor sabe, porque é diretor, não sei se é, mas é advogado de diversas empresas, com certeza. Então, o Benfica, o presidente do Benfica, no ato de poupar juros, pagando adiantado e paga adiantado porque pode, porque tem possibilidade disso, conota-no, ele faz isso para ter benefícios. Isto quer dizer, Sr. Doutor, é de uma injustiça, na minha opinião, na minha humildíssima opinião. Quer dizer, os outros clubes não pagam e a gente protesta porque não pagam. O meu clube paga e até às vezes adiantadamente poupando juros, daqui del Rei, porque paga mal, não devia ter pago, porque ele paga assim para ter benefício ele da dívida dele. Sr. Doutor, com todo o respeito por si, não posso estar de acordo. Não, José Manuel Capistano e Jorge Matamoros, deixe-me só ouvir também João Pinheiro, que ainda não falou esta noite. Teremos a oportunidade de reagir, mas quero perguntar-lhe também de que forma se posiciona relativamente a esta ação judicial o movimento Servir o Benfica, João Pinheiro. Olha, eu segui com interesse aqui este picante debate entre dois benfiquistas. Também gostaria, antes de me pronunciar sobre a ação judicial, gostaria também de dar uma nota sobre estas versões de benfiquismo. Relativamente ao que disse o Sr. José Manuel Capistano, e eu respeitando imenso a sua antiguidade como sócio, queria dizer-lhe que, sendo eu também sócio desde 1979, eu conheci um Benfica muito mais entusiasmante, até 93, 94, do que o atual Benfica, do ponto de vista desportivo, se me permite. E mesmo do ponto de vista da gestão e do ponto de vista financeiro, o que eu teria a dizer sobre, portanto, os repetidos argumentos da quase refundação do Benfica por parte das direções de Luís Filipe Vieira, e fazendo agora a ligação com o tema para o qual fui interpelado, diria que um benfiquista consciente, lúcido, que não esteja até ao último minuto agarrado a uma crença subjetiva, como o Sr. José Manuel Capistano já esteve no tempo de João Vale Azevedo, poderá olhar para este legado de Vieira e interrogar-se relativamente a um conjunto de situações que são péssimos exemplos de governance. Não o preocupa uma fatura de um casamento de um administrador ser paga pelo Benfica, não o preocupa uma OPA totalmente em conflito de interesses, aparentemente para beneficiar outras pessoas que não o Benfica. Não o preocupa um processo. Então, João Pinheiro, acredita que esta ação judicial pode ajudar o Benfica a libertar-se do Luís Filipe Vieira? Todas estas situações, não o preocupa o caso Etopeira, não o preocupa a carreira recente de agente intermediário de jogadores do protagonista deste caso, que antigamente era diretor jurídico do Benfica. Isto são um conjunto de situações que legitimam qualquer sócio, o Dr. Jorge Matamoros ou outros, a indignar-se a tentar defender o Benfica de acordo com o recurso que ele entendeu que é o mais adequado. Eu, respondendo diretamente à sua questão, posiciono-me da seguinte forma. Esta ação não deixa de ser uma interpelação ao TCIAP, que tem há demasiado tempo, desde 2018, investigações em curso sobre o universo Benfica, sobre também outros clubes do futebol português, e a questão que se pode colocar é a seguinte: o Dr. Jorge Matamoros, no espaço de 6, 8 meses, com a equipa que diz que constituiu, teve capacidade de apresentar uma petição inicial que, em certos aspectos substantivos, acaba por ser uma acusação. E o que eu pergunto é, e o Ministério Público Português, em mais de 3 anos, com proteções de segredo de justiça, com meios de investigação intrusivos, se necessário for, está à espera de quê? Para trazer alguma transparência sobre estas suspeitas que pairam sobre a gestão de Luís Filipe Vieira no Benfica e esclarecer a sociedade, porque o Benfica é uma instituição relevante na sociedade portuguesa, esclarecer os sócios e, portanto, concluindo, diria o seguinte: a ação do Dr. Jorge Matamoros
é corajosa. Eu, com algumas cautelas, porque não conheço os factos, preferia aguardar por esse trabalho que compete ao DCIAP e só ele o pode realizar, porque estamos a falar em suspeitas de branqueamento de capitais, estamos a falar em suspeitas de gestão danosa, estamos a falar de um conjunto de outros ilícitos que podem envolver o Benfica como lesado, e eu gostaria de os ver esclarecidos, sinceramente, antes de avançar para uma ação libertária que corre o risco, espero que, quer dizer, que contribua para trazer alguma verdade, mas corre o risco de, se não for bem sucedida, acabar por legitimar todas estas práticas com o argumento de, estão a ver, esta ação não resultou, muito bem, João Pinheiro. Somos uma vítima. Mais uma vez. João, vamos lá chegar, calma. José Manuel Caprichano, já lhe vou passar a palavra, mas antes disso deixe-me ouvir a Tânia Laranjo. Tânia, estamos a falar de uma ação judicial que, a ter pernas para andar, pode arrastar-se ao longo de anos e Jorge Matamoros saberá isto tão bem quanto tu. Ou seja, pode estar resolvido e serem tiradas consequências bem depois de terminar o mandato do Luís Filipe Vieira. Oh, Sara, primeiro estamos a confundir aqui coisas. Aliás, estava-se agora a dizer que o DCIAP devia olhar para esta ação. Isto é uma ação civil. Não estava a dizer isso. Devia olhar para o processo. Deixe-me só terminar. Devia olhar para o processo 27/19.9. Mas o que disse foi que o DCIAP devia olhar e que devia olhar, por exemplo, este trabalho, que até parece ser uma acusação. Não, eu não disse isso. Pronto, mas deixe-me só terminar. Devia sentir-se interpelado com este trabalho para concluir o seu. Mas este trabalho, foi isto que eu disse. O que eu perguntei, e eu li esta ação, eu não sou aqui nem defensora do Benfica nem do Luís Filipe Vieira, eu não percebi nem ainda DCIAP, que provas, nem do DCIAP, que provas é que afinal existem relativamente, por exemplo, à prova valor. Que provas é que tem relativamente a que houve desvio de dinheiro para a Promovalor? E, por exemplo, que provas é que tem para concluir, porque o que se faz na ação é concluir mais ou menos que em 2017 o Benfica pagou os 100 milhões de dívidas, em 2017, coincidentemente, Luís Filipe Vieira renegociou a sua dívida com o novo banco, que portanto o Luís Filipe Vieira conseguiu renegociar porque o Benfica pagou. Não chegam as coincidências para que o mundo se torne, ou para que as acusações nasçam. É preciso, de facto, provas. O que eu não vi nesta ação, era isso que eu estava a perguntar há pouco, e perguntei ao Dr. Matamoros, que não me esclareceu. Há partes da ação que remete para documentos, que diz já provas, há outras que não. Nesta parte não. E depois sabe tão bem como eu, ou melhor que eu, naturalmente, porque é advogado, que as ações que estão em segredo de justiça, em inquérito, não podem passar para o processo civil. Ou seja, a informação que vai trazer é uma informação que acaba por ser inútil porque não é verificável no processo civil, na medida em que o processo crime está em segredo de justiça e o processo civil não consegue ir beber informação ao processo crime. Ou seja, mas acima de tudo é que provas são estas. Por exemplo, vamos a este facto concreto da prova valor. O saco azul do Benfica era para pagar a funcionários da Proma Valor. Que provas é que tem? Falou em provas em testemunhas, em documentos, mas que provas são essas? Tânia, vamos deixar Jorge Matamoros responder que provas são essas relativamente às acusações que faz, referidas pela Tânia Laranjo. Com certeza. Algumas observações. E depois já aqui uma coisa, porque eu comecei a explicar a ação, eu vou responder, quero responder, mas eu queria terminar, porque acho que é importante para as pessoas lá em casa, e foi até isso que eu tinha, no fundo, sugerido, e eu penso que é importante explicar, se me der um par de minutos, só para explicar, no fundo, a ação como um todo, para não, e depois podemos falar das várias partes, e obviamente das questões, das provas. Mas eu, respondendo ao Tânia Laranjo, portanto, diga-me uma coisa, só para entendermos, eu, portanto, percebo as suas perguntas, e pergunto-lhe o seguinte, a Tânia, digamos, quantos casos em tribunal é que a Tânia já fez e já concluiu e que fez a produção de prova nas várias fases e chegar à fase de julgamento? Só para eu ter uma ideia. Eu já tratei, eu não sou advogada, eu já tratei de centenas de processos judiciais. Este é um processo civil, remete para documentos.
em vários pontos da sua ação civil, remete para documentos. Portanto, não fez casos judiciais, no fundo, acompanha-os como jornalista, mas não fez casos. Claro, acompanha-os como jornalista, porque, obviamente, não é? Certo, o que eu estou a dizer é que remete para documentos, diz-nos que tem provas e há uma série de coisas óbvias que são do conhecimento Não, público. eu ouvi essa parte, era só uma pergunta, eu ouvi essa parte, eu já disse. No fundo, o que eu estou a dizer é o seguinte. Mas sabe que eu sou jornalista, que não sou advogada, não é? Não, com certeza. Estava-lhe a perguntar para confirmar, para não assumir em erro. E, portanto, o que eu lhe digo é o seguinte. Isto faz em todos os tribunais do mundo. Todos os tribunais do mundo. Apresenta-se no dia 1 uma ação. Essa ação é instruída é iniciada com uma série de provas. E depois essas provas vão ser complementadas por vários meios de prova. Deixe-me terminar. Mas das acusações mais graves não apresentam provas. Tânia, é isso. Deixe-me terminar. Não, Tânia, não é isso, Tânia. Essa prova é produzida durante o processo. É para isso que existe o processo. Porque se não fosse necessário, deixe-me terminar, se não fosse necessário produzir prova, o que se fazia em todos os tribunais do mundo era, entrava uma petição inicial, havia uma resposta, o juiz sentava-se e decidia tudo. Não é isso. Portanto, eu lhe peço o seguinte, eu faço isto todos os dias, em muitos países do mundo. Pronto, mas tem provas, então? Peço-lhe confio. Que tem provas, com certeza. Pronto, e o que eu estou a perguntar é que tipo de provas são. São acusações tão graves, são acusações que não são de todo conhecidas. Ninguém sabia que havia um desvio. Aliás, até há uma investigação do Ministério Público que escapou esta parte. Ou seja, está a investigar o desvio para pagamento de comissões e não para pagamento da proma-valor. É, de facto, uma situação tão grave que é uma situação criminosa. E eu estou-lhe a perguntar que provas são essas que vai apresentar. Eu já respondi, Tânia. Acho que a Tânia está a fazer a mesma pergunta. Eu já respondi N vezes a sua pergunta. Eu já disse que há vários meios de prova, incluindo prova policial. Sim, mas ainda não disse que tipo de prova. Que prova é que tem? Não, já disse. Documentos, é testemunhos? Tânia, posso eu falar? Fala a sua vez e eu guardo. Mas diga-me quando terminar, que é para eu poder responder. Sim, eu estou-lhe a fazer uma pergunta. Que tipo de provas é que tem? Tânia, eu já lhe respondi que a prova vai ser produzida. Prova documental foi junta agora. Mais prova documental vai ser junta. Vai ser produzida prova pericial e vai ser produzida prova testemunhal. Tudo isso se refere aos factos que me está a perguntar. E, portanto, estou a responder, não podia ser mais direto. Pronto, mas não me respondeu à pergunta. Desculpe, deixe-me terminar agora. Pode continuar, mas não me respondeu naturalmente à pergunta. Que é o seguinte. Esta é uma ação civil e, portanto, eu não queria de todo passar para as pessoas a ideia que esta ação depende de uma investigação criminal, é acessória. Não, esta é uma ação civil e, portanto, isto é outro aspecto interessante, porque, reparem, em todos os países também... Mas é uma ação civil que assenta em factos criminais, que imputação, condutas criminosas a Luís Filipe Vieira, branqueamento de capitais... Deixe-me terminar, por favor. Deixe-me terminar. Eu aguardo a sua vez, mas deixe-me terminar. Não, mas imputa... atividades criminosas. E, portanto, o que esta ação é perfeitamente natural e normal, o que acontece muito frequentemente é o seguinte. Há factos que têm relevância civil e relevância criminal. Deixa-me dar um exemplo que as pessoas percebem. Um contrato é obtido por corrupção. Okay? Há uma investigação criminal, um contrato qualquer, não estou a falar deste caso, um contrato qualquer. Há uma investigação criminal que corre os seus termos. Há, ao mesmo tempo, uma ação civil para anular o contrato, porque ele foi obtido por corrupção. A ação que anula o contrato de corrupção não tem que aguardar a ação criminal. Doutor, são simplesmente é o mesmo facto. Era mesmo a perguntar-lhe se nos dizia quais eram as provas. Tem relevância em dois processos, percebe? Portanto, isso é uma coisa muito normal e esta ação, na verdade, tem uma componente, tem esta componente, mas tem outros, eu tenho que lhe dizer isto. Muito rapidamente, porque temos de ir para intervalo. Com certeza. O que eu digo é o seguinte, a ação tem alegações relativamente ao uso pessoal. Há componentes de uso de recursos do Benfica para benefício pessoal que não têm nada a ver com desvio de fundos, que é o tema da restauração da dívida e o tema da OPA. E que voltaremos a analisar já a seguir um curto intervalo neste especial CM. Continuo desse lado, até já. Matamoros, temos também o televoto, pode ver todos os dados, os números de telefone para onde ligar no topo do ecrã. Mas de regresso a esta ação civil, o Benfica já reagiu em comunicado, fala em calúnia e recorda que Jorge Matamoros apoiou João Noronha Lopes nas últimas eleições. O Clube da Luz responde num curto comunicado em 6 pontos. A direção dos encarnados mostra-se profundamente indignada com o que diz ser um atentado à dignidade da instituição
Constituição. Os encarnados dizem que, e passo a citar, como se vê, toda a calúnia pode chegar a tribunal, mesmo que desprovida de qualquer fundamento. O Benfica avisa este sócio de que vai sofrer todas as consequências patrimoniais e associativas por agredir o clube, com a única finalidade de se promover. Por outro lado, o Clube da Luz diz que é tempo, de uma vez por todas, de quem perdeu as eleições aceitar os resultados ditados pelos sócios e respeitar o mandato em curso. A direção do Benfica reforça ainda que o autor desta ação judicial é apoiante e cunhado do candidato derrotado às últimas eleições, João Noronha Lopes. Jorge Matamoros, a ligação familiar que tem com o candidato derrotado, algo tem a ver com a ação judicial? Não, a ligação familiar existe e é assumida, e portanto eu assumia logo de entrada, quando pus a ação, quando dei a entrevista, quando a anunciei, nunca a escondi, não fui descoberta pelo Benfica, eu anunciei. Até porque João Noronha Lopes se demarca do processo. Certo, portanto, mas a resposta à sua pergunta tem zero, quer dizer, repare, o que temos é o candidato João Noronha Lopes, que eu agradeço o papel que ele fez, para mim, muitos outros benfiquistas, permitem-me sonhar com um presidente de facto benfiquista e um presidente que, quanto a mim, teria dignidade institucional e, portanto, não esconde esse apoio. Agora, simplesmente pensamos e vemos o Benfica de formas diferentes em relação a algumas coisas. Posso lhe dizer o seguinte, acho que há um objetivo comum de vários benfiquistas, não é eu, João Noronha Lopes, é o João Noronha Lopes, é o servir o Benfica, com a Assembleia Geral Extraordinária, e eu agora com esta ação, há um objetivo que eu creio que é comum, que é mudança no Benfica, na minha percepção pessoal, libertar o Benfica de Luís Filipe Vieira é muito importante. E depois há uma escolha de meios. A grande diferença, e disse de facto que João Noronha Lopes se marcou, isto é verdade, eu tive conversas com ele, porque eu disse-lhe, a uma fase bastante adiantada da preparação da ação, é evidente não entrar com a ação, e não lhe dizer nada, como é evidente, porque a associação ia ser feita, e portanto informei-o que ela ia entrar, e ele manifestou a sua discordância. E a discordância é a seguinte, eu acho que é bastante interessante, repare, também acho que talvez se aplique ao servir o Benfica. Eu creio que há sócios, e a grande maioria, talvez o José Capistrano sinta também isso, que entendem que a via principal, normal, desejável de resolver os problemas do Benfica é no seio do clube por via dos órgãos estatutários. Tal como referiu o João Noronha Lopes. Perfeitamente. E eu estou de acordo. Atenção, que essa é a via principal, normal, desejável. A nossa diferença está no seguinte, eu pessoalmente, e admito que haja diferenças de opinião, eu pessoalmente entendo que há sinais fortíssimos, e as últimas eleições foram para mim um sinal claro, e esta prova está carreada, produzida, explicada em detalhe na ação. É outro ponto da sua ação. E hoje, com a demissão do presidente da mesa da Assembleia Geral, antigo juiz do Tribunal Constitucional, Dr. Rui Pereira, com a demissão, depois de ter sido pressionadíssimo para não convocar a Assembleia Geral, convocou a Assembleia Geral Extraordinária e demite-se num comunicado curto, mas que menciona expressamente não ter sentido apoio, foi a expressão que ele usou, do Presidente Luís Filipe Vieira. O que eu digo, estes são dois sintomas apenas. Qual é que é a distinção quanto à sua pergunta? A divergência é a seguinte, eu estou convencido, espero estar errado, mas estou convencido que os mecanismos normais de funcionamento institucional já não são suficientes. Portanto, repare, se eu estiver errado, se o Benfica, João Noronha Lopes e outros, José Capistrano, estiverem certos, os mecanismos funcionarem, encantado. Ou seja, o Benfica se eu estiver não certo, queria Sara, a realização desta Assembleia Geral Extraordinária, na sua opinião? Isso parece-me evidente. Mas isso não seria legal. Como é evidente, que uma interferência da direção na realização de exercício de poderes do Presidente da Assembleia Geral, é evidente que isso é uma violação estatutária. Isso é evidente. Mas o que eu lhe digo é o seguinte, se eu estiver certo que, de facto, o colapso do mecanismo de funcionamento, dos órgãos de funcionamento e dos mecanismos de autogoverno da própria Associação Benfica estiverem esgotados, então a minha ação passa a ser um imperativo de consciência e de defesa do José Capistrano do Benfica. É assim que eu a vejo, permito que outros discordem dela. Eu tenho um ponto que lhe gostava de dizer rapidamente, que é o seguinte. Muito rapidamente. Em primeiro lugar, achei interessante a referência, o comunicado do Benfica, pelo seguinte, repare, o comunicado do Benfica saiu pouco depois da ação se tornar pública na quinta-feira. É de extrema agressividade. E eu tenho dois comentários sobre isso. Na minha experiência profissional, em casos internacionais de fraude, de corrupção, de lavagem de dinheiro e outro tipo de casos, mas também desses, é extremamente frequente que quando uma das partes está contra a parede, sabe que foi apanhada, entende que não mostrar fraqueza é contra-atacar de uma maneira completamente desabrida. Isto é um comportamento típico
de quem se sente inseguro e em risco. Eu acho que é triste, mas é a minha avaliação, porque não faz sentido nenhum, obviamente, ameaçarem-me a título financeiro, a título associativo. A segunda observação sobre isso é o seguinte. Este Mas quem é que se comunicado... sente dessa forma? O Benfica ou o Luís Filipe Vieira? Esse é um aspecto Porque importante. a queixa é contra o Luís Filipe Vieira. Obviamente que esta ação é contra o Luís Filipe Vieira e Luís Filipe Vieira, mais uma vez, confunde o clube consigo próprio e emitiu um comunicado do Benfica para me atacar a mim, quando obviamente a ação é contra ele. Mas eu lhe digo o seguinte, o comunicado também faz a observação desagradável, que não me afeta nada, mas que eu acho que é desagradável, de dizer que a ação é apenas para me promover. Diz isto expressamente. Repare, este comunicado saiu 15 minutos, 30 minutos depois da minha ação. Como é que o Benfica pode já ter feito uma avaliação, o Benfica não, o Luís Filipe Vieira, obviamente, uma avaliação para saber quais é que são as minhas intenções ao fim de 15 minutos? Portanto, repare, ou seja, é apenas retórico. É de alguém que se sente extremamente encurralado, sabe que os mecanismos internos estão a colapsar, sabe que os sócios estão atentos e sente que esta ação é um passo importante de pressão. Professor Noel Cabristano, o Benfica, o Luís Filipe Vieira sentem-se encurralados? É evidente que não, é evidente que não. E sabe, há coisas que já me dão vontade algumas de rir. O Luís Filipe Vieira ter 5 eleições, ganhou-as sempre por esmagadora maioria. Os sócios do Benfica são muito estúpidos, e não foi esta eleição. Desde que ele há 20 anos entrou no Benfica, tem tido um sucedâneo de eleições sempre ganhas por esmagadora maioria. Salvo uma vez que foi sozinho, acho eu. Bom, isto é por um lado. Por outro lado, eu não quero ser equilibrado. Eu acho que esta atitude deste grupo de gente, nomeadamente encabeçada pelo Dr. Matamoros, acho que é uma falta de respeito aos benfiquistas. Então, se o Benfica foi a maior eleição de sempre, com 38 mil pessoas, 38 mil benfiquistas, há uma discrepância, não é de 5, 10, 15, 20, 100, 500 votos. Há 62,5 contra 30 e não sei quantos por cento. São 2 terços para 1 terço. Em cada 3, 2 votaram... Houve Zé Cabristano, de facto, é porque a questão é essa. Esta ação pergunta, houve de facto... Tem razão. Senhor, por amor de Deus, é que se fosse dizer assim, pá, 100, 500 votos, 1000 votos... Mas como é que sabe, Zé Cabristano? Se isto for mal feito... Mas como é que sabe? Desculpe interromper, mas como é que sabe? Nada, por amor de Deus. Não, como é que sabe que houve essa diferença? A minha pergunta é, como é que o Zé Cabristano nos pode dizer... Eu sei como é que votei. Não, eu sei. Não sou votei. Isso é que estava à minha frente. Os votos foram contados. Os votos foram contados, Zé Cabristano. Os votos foram contados. Mas foi voto eletrónico. Os votos em urna estavam lá ou não estavam lá? Sim. Foram contados? Não sei, não sei. Não sabe se foram contados? Não. Julgo que foram contados, evidentemente. Os votos em urna... Mas não fui eu que contei. Os votos em urna julga que foram contados? Não, os votos em urna, não. Eu digo, o Benfica fez a votação por via eletrónica. Ok. Ele isso também não percebe muito. Certo. Mas acha que é possível manobrar votações na ordem desta ordem, 2 terços para 1 terço? É essa suspeita que leva à Assembleia-Geral Extraordinária. Tenho a certeza que é possível. Então, portanto, é possível. Obviamente que é possível. A questão é a seguinte. Alguma razão objetiva... No fim das eleições... Desculpe. No fim das eleições... Os 2 candidatos, Rui Gomes da Silva e o Dr. João Noronha Lopes, não só reconheceram a derrota e reconheceram a vitória do Luís Filipe Vieira, como lhes deram os parabéns. Por amor de Deus, isto não foi há 100 anos, isto foi há 7 meses. Agora vem o Sr. Matamoros dizer, não, isto é tudo falso, é tudo mentira. Ó, Sr. por favor, mas essa parte está a desrespeitar, com todo o respeito, os milhares de sócios que votaram no Luís Filipe Vieira. Eu acredito, foi a esmagadora maioria. Eu percebo a sua posição. Eu acho na minha visão... Na minha visão não estou a desrespeitar. Naturalmente estou a fazer valer, a proteger o exercício do direito democrático. Mas eu percebo a sua acusação. Quanto ao que disseram Rui Gomes da Silva, Silvio Benfica e naturalmente João Noronha Lopes nas eleições, isto tem que lhes perguntar a eles. Eu sei, mas pergunto a eles porque é que disseram isso, é uma questão diferente. O que eu estou a dizer é o seguinte, eu sou sócio do Benfica, eu tenho todo o direito a exercer os meus direitos. A minha pergunta é assim... O lamento é que quer exercer diga uma coisa, está a prejudicar muito o Benfica, doutor. Fixe isto. Na minha opinião, desculpar-me-á, está a prejudicar muito o meu Benfica. Perfeito. O nosso Benfica. Diga uma razão objetiva para haver 38 mil votos em urna, estar em urna e não serem contados. Diga-me qual é que é uma explicação legítima para os votos estarem em urna
E não seriam Essas contabilizados. explicações serão analisadas na Assembleia Diga-me Geral uma razão. Extraordinária. Vamos à notícia que marca também Isto esta é mesmo- não há- noite. não há, Zé Manuel Capistano. Capistano, vamos Não há. avançar, mas ficando no tema que analisam, demitiu-se o presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica. Rui Pereira renunciou hoje ao cargo, com críticas à direção de Luís Filipe Vieira. A CMTV teve acesso ao documento no qual Rui Pereira comunica a decisão que tomou. Na origem desta tomada de posição está a Assembleia Geral Extraordinária, que foi solicitada por um conjunto de 334 sócios e que Rui Pereira agendou para o dia 3 de julho. O agora ex-dirigente do Clube da Luz diz não ter sentido o apoio da direção e do presidente nessa decisão. Por isso demite-se. Acrescenta que desde que assumiu o cargo sempre quis defender o interesse do Benfica e dos sócios, cumprir os estatutos, garantir a solidariedade dos corpos sociais e respeitar a palavra dada. Em reação à admissão de Rui Pereira, a direção do Benfica e o Presidente desmentem em comunicado qualquer oposição à realização da Assembleia Geral Extraordinária solicitada pelos sócios. No comunicado que foi publicado já esta noite na página de internet do clube, é referido que a direção do Benfica, no cumprimento estrito dos estatutos, dará todo o apoio aos órgãos sociais competentes para procederem à convocatória da Assembleia Geral Extraordinária. De acordo com as medidas a anunciar ainda pela Direção-Geral da Saúde, a direção e o Presidente desejam ainda as maiores felicidades a Rui Pereira. João Pinheiro, como é que analisa esta demissão? Bem, eu admito que esta demissão só possa ter sido motivada nas últimas 24 horas. Porque até lá, enquanto subscritor do requerimento que espero venha a terminar em Assembleia Geral, tive a oportunidade de ser notificado no dia 12 de junho de uma comunicação endereçada por indicação do Presidente da mesa da Assembleia Geral, em que dizia exatamente o seguinte: a pedido do Sr. Presidente da mesa da Assembleia Geral e fazendo referência à reunião com Vossas Excelências, na qual participei, no passado dia 2, na qual foi aludido o dia 26 do corrente para a realização da Assembleia Geral, proposta do Servir o Benfica, por vós solicitada, vimos informar que não será possível a sua realização na citada data, pois os nossos atletas da equipa principal regressam dia 25 e quer o Presidente da Direção, quer o Vice-Presidente Rui Costa passarão o dia 26 com eles. Assim, sugerimos que a mesma se efetue, em princípio, no dia 3 de julho, com início às 16 horas e términos às 19, tendo os senhores associados 3 minutos para fazer a sua intervenção, tal como foi acordado na reunião já mencionada. Portanto, queria dizer o seguinte: sexta-feira recebo esta comunicação, e esta comunicação indicia duas coisas. Não existiria nenhum conflito entre o Dr. Rui Pereira e a direção do Benfica, porque a comunicação até continha uma convergência de agendas e uma preocupação em assegurar que quer o Presidente, quer o Vice-Presidente da direção pudessem estar presentes no dia 3 de julho. Porquê é que agora se demite o Dr. Rui Pereira e o Benfica emite esta comunicação, pouco tempo depois da divulgação da demissão? Bom, terá que ser uma questão esclarecida por eles dois. Eu, da minha parte, queria dar uma nota pessoal de ter participado com o Dr. Rui Pereira em duas reuniões, onde foi evidente a autenticidade dele no respeito pelos estatutos. Muito bem. Para concluir. Para concluir, diria que eu associo este conflito entre direção e Presidente da mesa da Assembleia Geral ao tema à ordem de trabalhos da Assembleia Geral. E a ordem de trabalhos da Assembleia Geral visa precisamente obter transparência e verdade sobre o que se passou no ato eleitoral do Benfica. O que se pretende é que seja nomeada uma comissão de sócios para aceder à documentação da Assembleia Geral Eleitoral, aceder ao modo como o voto eletrónico recolheu e processou dados, perceber as causas das urnas terem sido transportadas para local incerto e perceber se e quando é possível contar os votos e também
e é esta a questão central, porque é que as regras foram mudadas a 4 horas do encerramento das urnas? Serão, obviamente, analisados na Assembleia Geral Extraordinária, já com data marcada. Deixe-me ouvir também a Tânia Laranjo sobre esta questão. Tânia, que no fundo mostra um choque dentro da própria direção do Benfica. Claro, isso parece mais ou menos evidente. A saída do professor Rui Pereira terá que haver aqui um choque com a direção do Benfica. Aliás, a direção do Benfica também vem assumir isso claramente, dizendo, desmentindo de forma categórica Rui Pereira. Ou seja, há de facto aqui uma divergência de opiniões que naturalmente poderá ter a ver também com a contagem dos votos e com a Assembleia Geral, tudo indica que sim. E isso é perfeitamente legítimo, ou seja, é perfeitamente legítimo que os sócios do Benfica, que um grupo de sócios do Benfica queira perceber todo este processo e queira a transparência absoluta do processo eleitoral. Quanto a isso, é absolutamente legítimo por parte dos sócios do Benfica. Jorge Matamoros, na sua opinião, a direção do Benfica estava ou não contra a realização desta Assembleia Geral Extraordinária? Sara, não, na minha opinião, é factual. Não há nenhuma outra inferência razoável do que está a passar. Eu acho que o João Pinheiro foi demasiado diplomático. Enfim, demasiado não, foi diplomático. Eu não vou ser tão diplomático. O que está a passar é um absoluto escândalo. Eu vou dizer, o vieirismo está a desmoronar-se. É isso que está a passar hoje, é isso que está a passar com a minha ação e com as reações da minha ação. Repare, há um Luís Filipe Vieira antes e depois da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aquilo que veio a lume na Comissão Parlamentar de Inquérito, que não era conhecido dos sócios do Benfica, não era conhecido dos contribuintes, revelou que a linha do tempo de tudo o que se passou na reestruturação da dívida pessoal do Luís Filipe Vieira, que é um tema pessoal dele, que deveria ter ficado fora do Benfica, está confundido a toda a hora com o Benfica. E, portanto, Luís Filipe Vieira, percebemos que não só são os contribuintes lesados do Luís Filipe Vieira, mas o Benfica também é o grande lesado do Luís Filipe Vieira. Eu tenho mais observações para si. Para concluir. Seguinte, eu saio daqui de coração cheio porque eu discordo é que apostei em muitas coisas. Mas houve uma concessão que ele me fez que eu não me vou esquecer. E eu acho que um dia vamos beber um copo de vinho, Zé Capistrano vai-me dar razão, que é o seguinte. Disse-me aqui que se houver prova de desvio de fundos do Benfica, eu repito, por Luís Filipe Vieira, que está de acordo comigo que deve haver destituição. Estamos de acordo. Mas aí, quando muito até será preso, comentário final para si, Sara, é o seguinte. Eu ouvi dizer há pouco uma expressão que usou e que naturalmente não tem mal nenhum, mas disse, esta ação a ter pernas para andar. Foi a sua expressão a ir a julgamento. Eu vou dizer o seguinte, eu não faço nada para perder. Eu não cheguei ao topo da advocacia mundial aos 30 tal anos por acaso. Eu quando entro é para ganhar. Ponderei muito se deveria ou não deveria entrar com esta ação por todas as razões que o Zé Capistrano mencionou. É evidente que é um ato de gravidade, é evidente que eu não o faço de ânimo leve. Não sou um franco-atirador maluquinho a entrar com ações. E, portanto, depois de tudo ponderado, eu não posso, e eu entendo, na minha avaliação pessoal de benfiquismo, permitir, compactuar, não agir, podendo, sendo independente financeiramente e tendo o conhecimento jurídico e o conhecimento dos factos, não posso permitir que continue a falência moral e ética no exercício da presença do Benfica e o colapso interno dos órgãos do Benfica. O vieirismo está a desmoronar-se. Com essa conclusão, colocamos um ponto final neste especial CM Cerco a Vieira. Quero agradecer a todos a presença e a análise a todos os dados que estiveram em cima da mesa. Na reta final deste especial CM, revelar o resultado do televoto. Há motivos para o pedido de destituição de Luís Filipe Vieira. 82% acreditam que não, 18% acreditam que sim. É o ponto final neste especial CM. Obrigada por estar desse lado.